A Terra tem 4 bilhões e 545 milhões de anos. Agora, como que os cientistas chegaram exatamente esse número com tanta precisão? Bom, será que foi um chute, uma estimativa, ou existe alguma forma precisa de descobrir isso? Bom, para responder essas e outras perguntas, vamos começar com esse cara bem aqui. Esse aqui é Edmund Halley. É o mesmo cientista do cometa Halley. E aí, ele, um dia lá no século XVIII, pensou que, bom, para descobrir a idade da Terra seria muito simples. Basta olhar para o sal do mar. Para entender a proposta dele, vamos olhar para isso aqui. Aqui nós temos um rio que deságua no mar. E aí o que acontece? Imagine que esse cubinho branco aqui são os sais que estão presentes em rochas no meio do caminho do rio. E aí o que acontece quando o rio corre? A água vai desgastando as rochas no meio do caminho e levando consigo um pouquinho do sal. Então a água do rio que entra no mar leva também sal para o oceano. E aí imagina que todo ano tem uma certa quantidade específica de sal que o rio leva para o mar em uma taxa constante. E aí, para calcular a idade do mar seria simples. Bastava a gente ver quanto de sal que tem no mar e aí saber quanto que vem em cada ano, e assim a gente sabe a idade da Terra, que seria o tempo que levou para esse processo todo acontecer. E bom, isso parece uma ótima ideia, mas tem problemas nisso. Primeiro de tudo, o oceano não apenas é um copo grande d'água que apenas fica recebendo sal, ele também vai perdendo sal ao passar do tempo. E o segundo problema é que Halley não tinha como saber quanto de sal originalmente tinha no oceano. Porque imagina só, se o oceano começasse com nada ou muito pouco, a gente pode dizer que a Terra deve ser muito antiga para ter acumulado tanto sal. Sendo que se a Terra tiver começado com uma boa parte dos sais, então se o início a Terra já tinha quase tudo que ela tem de sal hoje, então significa que passou pouco tempo, porque pouco sal foi adicionado. E o terceiro problema, que eu acho que talvez seja o pior, é que mesmo que fosse possível medir o tempo através do sal no mar, a gente iria estar medindo a idade do mar e não da Terra. E aí, para poder focar mais na Terra em si, foi proposta no século XIX uma outra abordagem com rochas sedimentares. Bom, e a ideia por trás disso é simples. Imagine que aqui nós temos a superfície do nosso planeta, em que nós estamos vivendo lá, e embaixo dos nossos pés nós temos uma grande coluna de rochas sedimentares. E aí qual que é o segredo aqui? A grande ideia aqui seria saber quanto é a altura dessa coluna e saber em quanto tempo ela cresce. Ela vai se depositando e se sedimentando em cada ano. Com isso daria pra gente pensar, poxa, então se isso aqui tem X quilômetros e a cada ano vem alguns centímetros talvez, então significa que a Terra vai ter uma certa quantidade de tempo, uma certa idade. Mas acontece que isso aqui também tem alguns problemas. O principal problema dessa brincadeira aqui é que a gente simplesmente não tem acesso a essa coluna completa. O registro, na verdade, está quebrado, incompleto e espalhado pelo mundo. Isso significa então que nós temos lacunas enormes normalmente, de milhões de anos. Fora isso, o clima muda em cada lugar, enfim, tem várias variáveis. E, no fim, não dá para reconstruir o passado assim, dessa forma. E isso aqui deixou a rapaziada das pedras, assim, não muito satisfeita. Mas ainda no século XVIII, o naturalista francês Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon, resolveu dar uma ponderada aí sobre a idade da Terra. Bom, e aí Buffon imaginou o seguinte, que a Terra começou lá no início de tudo como uma esfera incandescente. E aí ele pensou assim, se ela começou tão quente assim e hoje em dia ela tá mais fria, quanto tempo iria levar para ela esfriar desse jeito? Para ter uma ideia disso, ele aqueceu várias esferas de ferro até elas ficarem incandescentes. Esferas de diferentes tamanhos. E aí ele viu quanto tempo cada uma levava para esfriar, com o seu tamanho em específico. E aí ele usou essas medições de esfriamento para estimar que a Terra, né, uma bola incandescente bem maior, teria levado cerca de 75 mil anos para esfriar. Essa ideia da bola incandescente acabava parecendo ser muito tempo
em comparação com a estimativa de Isaac Newton, que usando essa mesma ideia, ele antes disse que a Terra provavelmente teria mais ou menos 50 mil anos. E, bom, nós sabemos hoje que esses números estavam bem longe da idade real do nosso planeta, mas valeu a tentativa. Parabéns aí, pessoal. E aí o tempo foi passando e essa ideia da bola incandescente acabou chegando aos ouvidos de outra pessoa. Aí não foi qualquer pessoa, mas foi o próprio William Thomson, o famoso Lord Kelvin. E Kelvin não era apenas mais um cientista. Esse cidadão provavelmente era o físico mais respeitado do mundo naquela época. Um homem que ajudou a formular a termodinâmica moderna. Então, quando esse homem falava, o pessoal realmente escutava. E em 1866, ele publicou esse artigo, com um dos títulos mais arrogantes da história da ciência: A Doutrina da Uniformidade na Geologia brevemente refutada. Lord Kelvin, com isso aqui, olhou para os olhos dos geólogos e disse para eles: vocês estão errados, muito errados. Cientistas adoram fazer essas coisas, né? E aí, usando as leis da termodinâmica que ele mesmo ajudou a criar, ele tratou a Terra como um corpo incandescente que vem esfriando lentamente desde a sua formação. E a partir das temperaturas observadas em minas profundas e nos princípios da condução térmica, Lord Kelvin calculou quanto tempo seria necessário para atingir as condições atuais, para a gente vir disso aqui para isso aqui. A Terra não poderia ter bilhões de anos. Segundo Lord Kelvin, ela provavelmente teria 100 milhões. Pois é, depois Lord Kelvin reduziu esse valor ainda mais, e isso foi chateando profundamente essa pessoinha aqui. Esse aqui é Charles Darwin. E para Darwin, essa história toda da idade da Terra ser tão baixa era um desastre. Para ele, a evolução por seleção natural precisava de muito mais tempo para explicar toda a vida na Terra. Em um planeta tão jovem, de menos de 100 milhões de anos, não teria tido tempo suficiente para os seres vivos se diversificarem em tantas espécies diferentes. E para muitos geólogos esse número era igualmente problemático. A física parecia estar impondo um limite rígido ao tempo geológico. Um físico estaria impondo regras para todos os geólogos. A galera não gostou tanto. E o pior de tudo é que Lord Kelvin não estava falando bobagem. Se as suas premissas fossem corretas, suas conclusões também seriam. E esse ponto a gente precisa enfatizar bem aqui, porque o tempo acabou provando que Lord Kelvin estava errado. Mas o erro de Kelvin não estava na matemática e nem na física, estava numa premissa invisível. Ele simplesmente assumiu que a Terra era apenas um corpo quente esfriando aos pouquinhos. O que ele e nem ninguém na época sabia é que, na verdade, o nosso planetinha tem uma fonte de energia interna produzindo energia térmica o tempo todo. E feliz ou infelizmente, Lord Kelvin iria viver um dia para descobrir exatamente isso. Já lá no final do século XIX, o físico francês Henri Becquerel estava estudando compostos de urânio, talvez de uma forma não tão segura. E aí o que foi que aconteceu? Meio que por acaso ele tinha lá uma chapa fotográfica guardada em uma caixa muito bem vedada e escura. Essa chapa fotográfica aqui, se entrasse em contato com luz, seria criada uma marquinha nela. Porém, como a gente está falando de uma caixa perfeitamente escura, essa marquinha então não deveria acontecer, certo? Bom, é aí que tá, porque além dessa chapa, ele deixou nessa caixa também isso aqui, um sal de urânio. E bom, o que seria esperado na época seria de que essa chapa fotográfica não tivesse nenhuma marca, porque a gente está falando de uma caixa bem fechada e escura. Porém, não foi isso que ele viu. Ele percebeu que, na verdade, havia sim uma marca, mesmo sem a princípio ter recebido luz nenhuma, numa caixa escura fechada. Então alguma coisa invisível estava sendo emitida espontaneamente pelo urânio. Agora o que? Bom, nos anos seguintes os pesquisadores descobriram que existiam 3 tipos principais de emissão que certos compostos podiam ter. Haviam as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama. Cada uma dessas formas de emissão tinham propriedades muito diferentes, mas todas elas tinham algo em comum. Eram produzidas espontaneamente por certos elementos químicos. Essa atividade misteriosa foi depois chamada de radioatividade por esse casalzinho top aqui. Esse é
Pierre Curie e essa é Marie Curie. E eles tentaram investigar esse fenômeno da radioatividade mais profundamente. E em 1903, eles fizeram uma observação curiosa através de um experimento bolado com 2 tubos. 2 tubinhos como esses aqui. Um dos tubos tinha cloreto de bário e o outro também tinha cloreto de bário, mas foi adicionado um pouquinho de rádio, um elemento radioativo. E aí Marie e Pierre resolveram ver qual que desses 2 tubos aqui é o mais quente. E eles tiveram uma surpresa. O resultado é que o tubo com o rádio acabou se apresentando mais quente de forma contínua, mesmo sem receber energia de lugar nenhum. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que energia não é assim criada do nada, também não é destruída, mas aquela pequena quantidade de material produzia calor sozinha. Agora, como que isso é possível? Bom, talvez os próprios átomos estivessem liberando energia por meio de radioatividade. E imediatamente alguns cientistas perceberam as grandes implicações disso. Porque se a gente tem pequenas quantidades de rádio gerando energia térmica aqui, então significa que minerais radioativos espalhados pelo interior da Terra também estariam produzindo calor. Isso são terríveis notícias para Lord Kelvin, porque o planeta não estava simplesmente esfriando desde a sua formação. A Terra possuía um aquecimento interno contínuo através da radioatividade. Enquanto isso, outro cientista mudava completamente a nossa compreensão dos átomos. O neozelandês Ernest Rutherford foi um dos mais influentes cientistas do século XX. Rutherford e os seus colaboradores perceberam que os elementos radioativos não permaneciam sempre a mesma coisa, eles se transformavam com o tempo. Pois é, era quase como se fosse uma alquimia. Um átomo poderia se converter lentamente em outro, liberando assim partículas e energia durante o processo. E cada elemento segue uma sequência específica de transformações. Vejamos, por exemplo, isso aqui. Esse aqui é um átomo de urânio 235. O número 92 aqui indica que ele possui 92 prótons no seu núcleo. Já o 235 é a sua massa atômica, ou seja, a soma de todos os prótons e nêutrons. E aí, ao perder essa partícula bem aqui, né, a partícula alfa, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, esse núcleo, a maior parte dele se torna isso aqui, um núcleo com 90 prótons. E como a identidade de um elemento químico é atrelada, ela é determinada pelo número de prótons, então, quando o número de prótons muda, acontece o inevitável. Nós precisamos chamar esse elemento de outro nome. Se antes ele tinha 92 prótons, o que o caracterizava como urânio, agora ele tem 90. Esse é o elemento tório. E esse processo inteiro é chamado de decaimento radioativo. E foi nessa história toda de decaimento e tudo mais que Rutherford introduziu uma ideia fundamental para essa questão aí da idade da Terra, né? Nós temos agora o conceito de meia-vida. Para entender esse conceito, olhe para essas 8 bolas. No início nós temos 8 delas, certo? 8 bolas vermelhas. Essas 8 bolas vermelhas representam um certo tipo de átomo radioativo, que por enquanto ainda ninguém se transformou. Mas acontece que o tempo vai passando e um átomo se transforma em outro, depois mais um, e depois mais outro, e depois mais ainda, até a gente ter isso aqui, uma situação em que metade dos átomos foram transformados. Esse tempo que leva para metade de átomos em uma certa amostra se transformarem se chama tempo de meia-vida. E depois de uma meia-vida vem outra. Do que sobrou, esses 4 aqui, a gente espera o mesmo tempo, um tempo de meia-vida de X segundos, minutos ou anos, e aí a gente pode esperar de novo outra meia-vida e do que sobrou, metade vai se transformar de novo. E assim vai acontecendo até não restar nenhum átomo original. E perceba que o tempo de decaimento, a meia-vida, ela é constante. Ou seja, o tempo que passa de 8 vermelhas para restarem apenas 4 é o mesmo tempo que leva para restar de 4 para 2 e de 2
para uma só. O tempo de meia-vida vai ser sempre o tempo que leva para que metade de uma amostra decaia, se transforme. Não importa o tamanho dessa amostra que sobrou. E nas condições físicas encontradas aqui na crosta terrestre, essa velocidade não depende de temperatura, nem de pressão, nem das condições do ambiente. Isso significa que facilita muito a nossa vida para fazer cálculos. E há um detalhe, porque o tempo de meia-vida de cada elemento para se transformar em outro varia. Tem elemento que o tempo de meia-vida dura segundos, porém pode ser que demore muito mais. Dependendo do elemento, o tempo de meia-vida pode ser de bilhões de anos. Foi desse jeito, sabendo dessas coisas, que os físicos descobriram que existem vários relógios escondidos nos átomos. Finalmente, nós temos a seguinte situação. Vamos dizer que essa bola vermelha é o urânio, que passa por vários tipos de transformações e a sua forma final é o chumbo, representado por essa bola azul. Com isso, se a gente tem uma amostra aleatória de urânio, digamos de 8 átomos, basta medir quanto de urânio ainda resta e o quanto de chumbo já foi produzido. Se tem, por exemplo, quantidades iguais de cada, então significa que se passou uma meia-vida de urânio. Com isso, nós podemos calcular exatamente há quanto tempo aproximadamente aquela rocha se formou. Então, pela primeira vez na história, as rochas podiam informar a sua própria idade. Através desse método foi descoberto que algumas rochas tinham centenas de milhões de anos e outras passavam de 2 bilhões de anos. Esses são valores completamente incompatíveis com as estimativas do famoso e respeitado Lord Kelvin. E assim voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Como que nós sabemos a idade da Terra? Bom, a resposta é que nós nunca encontramos uma certidão de nascimento do planeta, mas nós descobrimos algo ainda melhor. As próprias rochas guardam um registro da época que se formaram, não escrito com tinta, mas gravado na proporção entre diferentes elementos radioativos. Ao longo de mais de um século, então geólogos e físicos aperfeiçoaram esses métodos, compararam diferentes relógios atômicos e analisaram milhares de amostras em laboratórios do mundo inteiro. E repetidas vezes a resposta foi a mesma, de que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Essa é uma escala de tempo absurda. Então, uma certa analogia pode ajudar a gente a entender essa magnitude. Vejamos o calendário cósmico, famoso por causa de pessoas como Carl Sagan. A ideia disso aqui é que toda a história do universo foi comprimida em apenas um ano, em que ele começou no primeiro segundo do dia 1º de janeiro e foi até o último segundo do dia 31 de dezembro. E nesse calendário a Terra só vai aparecer aqui em setembro. Ela demora bastante tempo para surgir. Agora já nós, seres humanos modernos, nós demoramos bem mais tempo. Nós só chegamos nos últimos segundos do último dia do ano. Nós somos apenas um piscar de olhos na história do universo e da nossa Terra. Somos incrivelmente novos nesse planeta, mas em pouco tempo aprendemos a ler os relógios escondidos dentro dos átomos. E átomos radioativos podem criar armas nucleares. Agora, para saber por que existem tantas armas nucleares no fundo do mar, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e manda um e-mail aqui para o primeiro contato na descrição para me chamar para a sua cidade para eu dar uma palestra, porque isso agora é uma coisa que eu faço e vai ser bem legal. E tchau!